E aí, gente, hoje, no dia 9 de maio, final de semana, surge mais um Putz Raluca. Eu queria estar maratonando todos, mas eu não sei se eu faço isso ou não, porque tá todo mundo cansado disso. E eu resolvi fazer esse aqui porque esse aqui é mais curtinho. Não foi o Digo que fez isso aqui, mas o Digo recentemente acabou processando a Raluca. Você sabe daquela treta, né? Raluca sendo Raluca de sempre, manipulando, mentirosa do caralho. E o canal lá, o Caminho Sem Volta, acabou publicando o Putz Raluca 4. Então, vamos estar vendo aqui, né? Vamos estar vendo aqui. Eu amo o fato que a parede me lembrou muito o cenário do Colônia Contra-Ataca, velho. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Quase 2 anos se passaram desde que tudo isso começou. Processos foram abertos, advogados foram substituídos, personagens novos foram surgindo. E mesmo com tantas coisas sendo inseridas nessa história com a intenção de tirar o foco de quem assistia, a verdade continua uma só. Ninguém mais aguenta ouvir a merda desse nome. Mas, claro, mano, já não basta os putos do Raluca, quer dizer, dos vídeos do Digo, uma caralhada de gente fazendo vídeo sobre... E era a mesma coisa, tá ligado? O Raluca é um monstro, manipulador, tal. Mas como toda história de terror, uma hora ela precisa acabar. Nem mesmo com um inquérito policial em andamento, ela deixou de fazer as suas trollagens e pegadinhas no seu canal. Sempre com a mesma narrativa e sempre com as mesmas intenções. Quem diria, né? Um cara que, no início todo mundo respeitava, mesmo não sabendo o que era Raluca, se era menino ou mulher... Um homem assim, não sabia o que era de fato o Raluca. Ele simplesmente fazia uns vídeos muito sacanagem, tá ligado? Que é encalcar a pessoa, sabe? Fingir que se passar por uma certa pessoa, trollar um monte de gente. Mas o que fudeu tudo mesmo foi quando descobriram que ela tava manipulando, né? Cenas cortadas, áudios trocados. Tentar voltar para a internet e fazer todos vocês de otários mais uma vez. O tempo foi passando e as pessoas que fizeram parte dessa história foram sumindo uma por uma. Mas e a Júlia? Cara, teve muita gente nesses vídeos do Raluca, cara. Impressionante, mano. Quem eu não esperava que ia aparecer aqui, apareceu. O deles é o Putones. Tá indo por aí em um monte de podcast, falar um monte de atrocidade, fingindo que nada aconteceu e, pior, falar que não se arrepende de nada. Eu amo esse podcast que o Raluca foi, mano. Dá pra ter uma noção que o Raluca não tem rancor, não, sabe? Ele vive normal depois de ter feito merda aí por anos. Mesmo que as pessoas tenham se esquecido do que você fez, eu não me esqueci. Mesmo que o Digo tenha recebido um processo mentiroso... Cara, o foda é que quando o Raluca voltou com o canal dele, com esses vídeos, um monte de gente tava falando, ai, que bom que você voltou, Raluca, ai, sei lá o quê. Tudo chupa rola. Mentiroso seu, numa tentativa desesperada sua de fazer dinheiro, ele também não se esqueceu. Assim como seu ex-advogado, seus ex-colegas, seus ex-namorados. A grande verdade é que ninguém que te conhece consegue te esquecer tão facilmente. Até porque não é todo dia que o diabo se faz presente. O título desse vídeo não é meu. É de um cara que um dia eu ataquei, que eu critiquei, que eu conheci e que no final de tudo eu me surpreendi. Ele já não está mais entre nós, canais de opinião, mas eu faço questão de terminar o que ele começou um dia. Cara, esse caso da Raluca foi tão grande que essa merda passou na televisão, mano. Vai tomar no cu, velho. Primeiro expose na vida que passa em um programa. Pior que no início surgiu um monte de gente sendo acusada, tá ligado? Tipo, um belo exemplo foi o Corey. O Corey pensava fazer um vídeo falando sobre. Sinceramente, não tá como as intros que o Digo usava, sinceramente. As intros que o Digo usava dava mais emoção, tá ligado? Não querendo falar mal, mas... Alguém vai lá e faz o que quer, mas isso vira uma máquina que assim... Olha, façante. Mas parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos aqueles que estavam envolvidos, mano.
Que dedado? Ou você deu dedado em alguém, ou alguém te deu dedado. É. Meu Deus. O artista tava inspirado pra fazer isso. Haluca 4. Parece que as coisas não é coisa nova, tá ligado? É a mesma coisa de sempre, tá ligado? É, caso, sabe, o personagem que como é que pode dizer? E aí, Haluca? Eu não era Não foi o que você falou em live pra milhares de pessoas ouvir? Com ele. O que aconteceu foi que eu tava dormindo, eu não tava excitado, ele enfiou a porra do dedo na minha vagina. Mas por que você falou que você tava bêbado? Você tava bêbado ou você tava dormindo? Eu falei que eu tava bêbado e dormindo. Eu bebi tanto que eu apaguei de tão bêbado que eu tava. Mano, o Haluca, cada minuto, ele não sabe montar um argumento, cara. Uma hora ele fala uma coisa, mas depois ele fala outra coisa que acaba indo contra o argumento dele. Vai tomar no co... Entendi. Espalhou como se fosse uma verdade absoluta pra Deus e o mundo? Falando no exame, então consumado não é nada, Bianquinha. Não tá escrito isso. Ele falou que o exame tá Explica de novo. Tá literalmente escrito consumado aqui, caralho. Eu vou pegar então, não com o seu nome, mas... Não foi o que você fez quando você foi na live da Bianquinha com aquela requisição de laudo sexológico, alegando que aquilo era um positivo pra Inclusive, esse papel que eu vou te mandar não tá nem comigo. Tá lá na delegacia. Por isso que tá só a foto do papel. Não foi aquilo Cara, sinceramente, isso tudo, tipo, legal, expôs na internet o monstro que o Haluca é. Mas, cara, sinceramente, acho que teve um momento que não poderia ter ido na internet, tá ligado? Poderia ter um momento que poderia simplesmente ter resolvido no off, sem, sabe, envolver youtubers, citar gente, tá ligado? Tipo, foi algo cuzão de certos personagens? Foi. Mas, sinceramente, não tinha necessidade de vir na internet, né? Foi aquilo que você afirmou pra um monte de gente, que foi replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Pois bem, o Ministério Público arquivou o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você... Calma. Replicado por diversos canais de opinião, sem parar? Pois bem, o Ministério Público arquivou Calma. o inquérito policial que você tentou abrir contra mim. Conforme... Será que tá escrito aqui? Com delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando outros elementos antes o exposto diante da fragilidade do acervo probatório, amealhando os atos promovidos, arquivamento do presente inquérito. Não dá pra ver porque tá cagado aqui. Contra mim. Aquela falsa acusação de estupro que você inventou contra mim. E a justiça reconheceu, Haluca, que eu sou inocente. Que eu sempre fui inocente. Você achou que eu ia seguir minha vida? Cara, o foda é que você... Mano, eu não sei... No meu ponto de vista, você tem que tomar muito cuidado, mano. Porque gente como Haluca existe por aí, tá ligado? Haluca é só um exemplo de gente desgraçada que existe na internet. Que faz tudo por fama ou dinheiro. A vida tranquilamente, sem fazer nada a respeito. Que eu ia simplesmente ignorar o fato de que você destruiu a minha vida. Você tem noção que eu mudei de cidade? Você tem noção que eu perdi uma empresa? Você tem noção que eu tive que recomeçar do zero? Porque eu decidi te ajudar? Porque eu acreditei em você? Porque eu confiei nas suas palavras? Uma pessoa que eu não conhecia. Mas Eu lembro no início que esse cara aí era o maior chupa-rola da Haluca, tá? Nos primeiros vídeos da Haluca, sabe... Indo contra o vídeo do Digo, tá lá esse maluco aqui lá falando um monte de coisa. Eu sou empresário, trabalho no TikTok, sei lá o quê. Mas que eu achei que precisava de ajuda? E quem diria, né? O cara que mais ajudou tomou no cu no final. Você tem noção disso? Você tem noção o quanto tempo que eu penso nesse vídeo e na vontade que eu tenho de falar tudo que eu vou falar aqui hoje pra você? Você consegue imaginar isso? Não é a primeira vez, não é a segunda, talvez nem a terceira que eu tô gravando esse conteúdo inteiro. Porque dessa vez eu vou fazer um conteúdo extremamente diferente do que foi a primeira vez. Eu quero... Diferente, mais coisas que é basicamente as mesmas acusações com as outras pessoas e nos outros vídeos. Acusação sexual, estupro, sei lá o quê.
Eu quero que você tenha em mente, Haluka, que tudo que vai ser dito aqui hoje foi pensado há muito tempo, desde quando você inventou essa mentira contra mim. E tudo que vai acontecer daqui em diante são as consequências das suas próprias escolhas e das atitudes que você tomou no momento em que eu te dei um pé na bunda. Tudo isso porque eu fui o único otário, o único idiota nessa história inteira que resolveu ter compaixão por você. Mas Aí eu não posso dizer muita coisa porque realmente ele foi muito idiota por ir na onda da Haluka, né? Existindo provas contra a Haluka, tá ligado? No início lá, o putz do Digo e ele foi lá na onda, tá ligado? Nossa, ele literalmente jogou toda a carreira que ele tinha, sabe? Uma imagem boa na internet, tá ligado? Mas pode ter certeza, Haluka, eu aprendi a minha lição. Você me ensinou a mais valiosa de todas. Você lembra quando a gente se conheceu que eu falei pra você que se você tentasse fazer comigo o que você fez com outras pessoas, eu seria a pessoa que iria até o final contigo? Pois bem, Cara, tava óbvio que que a Haluka ia meter uma dessas contra ele, mano. Não é possível. Cara, eu não sei se é verdade, mas parece que a Haluka acusou os próprios advogados, mano. Olha isso, velho, advogado. Pois bem, eu sou uma pessoa de palavra, Haluka, e você sabe disso. Você me conheceu tempo suficiente pra saber que quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Se a pessoa me acusa de estupro, de qualquer coisa, de como se chama? De p***, cara, eu abro um processo criminal e eu vou até o quinto dos infernos buscar a pessoa, mano. Eu vou até o quinto dos infernos pra provar o contrário. Da mesma maneira que eu fui o imbecil, idiota, a te defender perante a internet inteira, eu sou o imbecil e idiota que vai até o final pra buscar justiça pelo que você fez com a minha vida. Cara, eu vou ser sincero. O Yanni, que é esse cara aí, ele foi um babaca. Sinceramente, ele foi um babaca, porque no início ele simplesmente tocou o foda-se e ele defendeu a Haluka. O cara sabia das merdas que ia acontecer com ele, principalmente a partir do momento que ele aceitou a Haluka em sua casa, achando que não ia acontecer nada. E aconteceu, tá ligado? Que a Haluka acusou ele de ele ter tocado nas partes íntimas dela enquanto ela dormia, entre outras coisas. Ele recebeu processo. Cara, a partir do momento que eu vejo alguém que fez merda na internet, vim querendo atrás de mim pedindo ajuda, ou sei lá, Renan, posso ficar com você e ficar na sua casa? Irmão, imediatamente, ou eu mando tomar no cu, ou eu mando ir atrás de um, sei lá, um CLT, mano, na moral. Minha vida. Você consegue sentir verdade nas palavras que estão saindo da minha boca? Esse último putz, Haluka, é o nosso acerto de contas por tudo que aconteceu. Em todo esse tempo que eu fiquei esperando a justiça ser feita para que eu pudesse finalmente falar. E isso daqui é o meu direito de resposta. Eu vi cada vez que você fez piada comigo como se destruir a minha reputação não fosse nada para você. Eu acompanhei cada frase idiota que saiu da sua boca em cada podcast que você foi. Não só eu, como muita gente que adora você. Haluka, eu acho que a única coisa que a internet tem tanta certeza hoje é que a grande piada nessa história inteira sempre foi e sempre será você. Cara, a gente tem que concordar, né? Haluka vai ser um nome que muitos vão lembrar. Muitos vão lembrar mesmo. Tá ligado? Até mesmo quem Não. te conheceu depois Tô gravando, normal. da treta toda, sabe que você não presta. Eu prefiro manter distância. Tá? Você não seguiu ela? Não. Ó. Eu prefiro manter distância porque, assim, esse sujeito, esta sujeita, não sei, enfim, esta criatura quimérica, que inclusive eu também me determino enquanto tal, uma quimera, chegou a acusar uma velha de cara. Então, assim... Cara, o povo... Mano, sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça da Haluka pra ela ficar falando... tipo, todos que estavam na lado dela automaticamente são monstros, tá ligado? Tipo, como? Advogado, o Yanni... Haluka, qual que é a sensação de saber que a sua moral vale menos que a mosca que circunda a bosta que o cachorro caga? Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe que acreditar numa palavra sua em plano 2025 é loucura. Mas... Bom, você não pode falar muita coisa, amigo, porque, bem, no início disso tudo, você estava lá no lado dela, né? Mas Yanni, já passou. Não tem mais o que ser feito, não tem mais o que ser dito. Se fosse uma situação comum, se fosse qualquer outro tipo de briga idiota da internet, eu compreenderia com qualquer sombra de dúvidas. Mas a última imagem que o Haluka pintou de mim para a internet inteira
foi como um criminoso que cometeu um dos piores crimes e atrocidades já conhecidos pelo homem. Só que a última imagem que o Raluca deixou para a internet é uma imagem que não representa o que eu sou. E eu faço questão de deixar isso claro. Nesse vídeo, eu vou apresentar as provas que foram apresentadas ao Ministério Público de São Paulo para que o inquérito policial fosse arquivado e para que você caísse, Raluca. Esse vídeo aqui é o meu ponto final, para eu poder seguir adiante com a minha vida e para mostrar para as pessoas que você teve a Ponto final da segunda temporada pra ir logo iniciar a terceira, né? E vamos indo. teve a audácia de mentir até mesmo para a polícia para tentar, num desespero absurdo, salvar a tua própria imagem. Antes de mais nada, eu preciso falar para vocês que existem dois tipos de justiça. A justiça da internet e a justiça da vida real. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, quem acompanhou essa treta tem noção disso e sabe como isso funciona. Se eu tô aqui hoje tendo a possibilidade de falar tudo que tá dentro do meu coração, é porque graças a dois deuses, a justiça da vida real foi feita. Você perdeu, Raluca. Cara, eu até hoje não entendo, porque, mano, que porra, mano, Deus digo, vai se fuder. E isso que importa. Mas já a justiça da internet, ela funciona de uma maneira muito diferente. Durante tudo isso que aconteceu, eu fui acolhido por muitas pessoas que me odiavam no começo. Gente que me conhecia como um vilão, como um arrombado, como um cuzão. Tudo isso porque eu fiz por merecer. Mas todas essas pessoas que eu ataquei e que eu critiquei, no momento em que elas acharam correto e idôneo, elas foram as primeiras pessoas a comprarem essa briga e sentarem do meu lado. A Raluca tentou me enterrar com uma falsa acusação que vai me perseguir pro resto da minha vida. E não importa se você que tá assistindo isso... Diz que se ganha se intrometer aonde não foi chamado, né? E no início era treta entre alguns personagens, mas o principal era a Raluca e o Digo. A Raluca fez o primeiro vídeo dela anunciando isso tudo, onde que ela acaba citando alguns youtubers. E um deles foi o Digo, que foi o que começou esse caos todo, teve aqueles 3 puts, tá ligado? Mas assim, a partir do momento que você está aliado com alguém que fez merda, já era, filho, já era. Isso, acredita nisso ou não, se você pensar um pouco, você vai entender que sim, que faz todo sentido o que eu tô falando. Ser lembrado como o Yanni da treta Raluca é algo que eu aceito. Agora, ser lembrado como o Yanni, o que foi acusado de pela Raluca, aí já é outra história. E tudo isso de uma pessoa que eu ajudei, que eu confiei, que eu acreditei que fosse... Cara, a Raluca é um monstro, você tem que entender, colocar isso na cabeça. Raluca, ela, sei lá, mano, tá ligado? Raluca é um ser chato, um ser insuportável. Mano, não tem o que dizer sobre a Raluca, mano. Raluca só falta virar um xingamento, né, pra não falar que já virou. Fosse tirar a própria vida. Eu printei esse comentário e eu mostrei pro Yanni, porque foi a época que eu tava falando com ele. Eu falei, mano, olha só, pô, os caras perderam a linha total aqui, né? E só que quando eu mostrei pro Yanni, ele ficou assim, mano, ele falou, eu vou te buscar amanhã. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, conclusão, ele me buscou. Ele falou, eu não vou te deixar sozinho, você vai ficar num lugar onde você vai ter segurança, você não vai voltar pra sua casa nem fudendo nesse momento. Enquanto não passar essa merda, você não vai voltar. Inclusive, o primeiro dia que eu cheguei aqui, ele fez eu prometer pra ele que eu não ia pular da varanda, porque ele tava com medo realmente de eu fazer isso. Para no final botar uma faca não, né? Um facão nas minhas costas. Foi só quando eu expulsei a Júlia da minha casa que o meu inferno realmente começou. Ah, mas o Yanni foi gado, o Yanni queria pegar ela. Se eu falar pra vocês como realmente foi essa situação, vocês não acreditariam. Mas eu queria muito que vocês estivessem lá pra vocês poderem ter visto. Eu fiquei trancado no meu apartamento durante toda a treta Raluca. E ela fez o que geralmente costuma fazer. Se ofereceu e depois se alegou como vítima. Mas o que mais te deixou revoltada foi ter tomado um pé na bunda, né, Julinha? Porque na sua cabecinha você achou que eu ia me apaixonar por você, né? Raluca... Não, é que assim, no início realmente todo mundo achou que o Yanni era um chupa-rola, tá ligado? Porque, bom, né? Porque assim, cara, no início, quando o Yanni e a Raluca, sabe, começaram a ser vistos juntos, brincando juntos, todo mundo achou que os dois estavam namorando. Alguns falavam no Twitter que eles já tinham trocado amores, sabe, carnais, né? Se vocês me entendem. Cara, mas assim, o que eu sempre digo, em uma briga, a gente sempre tem que entender os dois lados. O lado de quem está sendo acusado e o lado daquele que está acusando. O Raluca deu a entender que o Yanni é um idiota, um vacilão, um arrombado, um filho da puta, entre tudo de mal que existe no mundo. Mas a gente nunca ouviu de fato o lado do Yanni. O Yanni sempre falava que a Raluca aproveitou dele, tudo que era tudo mentira. Tipo, é o óbvio da Raluca. Mentira é igual a Raluca. Raluca mente pra tudo.
tudo mesmo. Até pra uma senhora ele mentiu, mano. Tá ligado? Entenda que nesse vídeo eu vou tentar ser o mais transparente possível com você. Pra mim, você foi no máximo um alívio passageiro. Mas pra você eu fui tudo, né? E o pior é que quando ele viu que eu tava chorando triste, ele não falava nada. Ele ignorava. E isso tava não ficar pior ainda. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Só que é foda falar porque é que eu falo, mano. Tipo, ele também não tem responsabilidade de ligar pra mim. A parada que me pegou foi que ele falou que ligava, ele falou que se importava, entendeu? Ele conversou com a minha mãe. Doeu muito, né, Haluquinha? Só que ao invés de você escolher seguir o caminho com maturidade, de poder ir em frente e entender que a vida tem nãos e tem sims e que você não obriga ninguém a ficar, você quis se vingar de mim. E aí foi quando você começou a vomitar mentira atrás de mentira. Não é mesmo, Haluca? A real é que mentir sempre foi o seu maior vício. Desde o dia que eu te deixei em Mojimirim, eu achei que eu tinha largado um encosto, que eu tinha me livrado de um demônio. Foi essa sensação que eu senti no momento em que eu deixei você na sua casa. Só que eu mal sabia que o verdadeiro inferno da minha vida estava para começar. Eu acreditei que por mais que você não batesse bem das ideias, que você realmente ia seguir... Uma das piores coisas que o Yanni fez em toda a vida dele foi com certeza ter dado atenção pra Haluca, ter aceitado ele, sei lá, porque aquela coisa na casa dele, ter apoiado ele, ela, sei lá, aquela coisa, e de alguma maneira, meio que, sei lá, sabe, virar amiguinho da Haluca. Porque, mano, cara, sinceramente, tinha muita prova bem antes do Yanni se envolver com a Haluca, antes dele se intrometer. E o cara se intrometeu porque ele quis, tá ligado? ia seguir em frente, você ia realmente entender todas as merdas que você tinha feito e ia realmente tentar ser uma pessoa melhor. Cara, Haluca é um ser que não se arrepende. Haluca é um ser que não se arrepende de nada que ele já fez, mano. Já faz 2 anos. E nessa última aparição dele que ele foi nesse podcast com o Muka Mariçoca, cara, ele só provou o pior dele, que é não se arrepender. Ele acusa os outros, processa, engana o pessoal pra ganhar dinheiro com o canal dele no YouTube, entre outras coisas, tá ligado? Você me enganou direitinho. Você me iludiu. Você fez eu acreditar que você ia conseguir ficar numa boa e que ia ser uma pessoa melhor. Haluca, o que você fez com a minha vida não foi uma simples mentira. Eu perdi mais de 14 quilos. Eu entrei numa depressão muito pesada. Durante muitos dias da minha vida, eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente. Tudo isso por conta de uma mentira absurda. E eu não posso dizer que eu não acreditava que você não seria capaz de fazer. Porque, na verdade, não seria capaz. Não seria capaz. Olha o ser que ele solta essa frase. Uma pulguinha atrás da orelha, mas sabe quando você fala, não é possível, não vai acontecer. Ela não é louca a esse ponto. Mas eu continuei de pé. Não é louca. Sobrevivi. Esse vídeo não é um farm. Esse vídeo não é uma tentativa de monetização, até porque o meu canal nem monetizado é mais. Esse vídeo é a minha verdade e o alívio da minha consciência sobre tudo que você fez com a minha vida. Mas acima de tudo, esse vídeo é um lembrete para que sempre quando as pessoas esquecerem quem é você, eles se lembrarem de que você não é digna nem mesmo de perdão. Cara, Haluca, todo mundo... Cara, os vídeos do Digo... Cara, pelo que eu me lembro, acho que foi no segundo Putz, não foi no terceiro. Eu não sei se me engano, mas acho que foi o segundo. Cara, tinha 200 mil pessoas assistindo a estreia do Digo ao mesmo tempo, mano. Cara, eu tenho certeza, uma grande pessoa, um povo aí vai lembrar do Haluca, do que ele fez. Bom, vamos começar? No dia 29 de agosto de 2023, Haluca foi até a Delegacia da Mulher de Mojimirim para prestar um boletim de ocorrência contra mim. Nesse boletim de ocorrência, ela alegou que foi para São Paulo na segunda quinzena de maio de 2023. Alegou também que vivia em cárcere privado e que eu havia tentado sexualmente dela mais de 7 vezes. Ela fala nesse Nossa, 7? Essa é nova. Nesse boletim de ocorrência que eu era um empresário que havia prometido pra ela salvar ela de tudo e ajudar ela a consertar a imagem dela na internet. Ela se colocou como uma pobre menininha desamparada, mas não lembrava de nenhuma dessas datas específicas de todas essas acusações que havia feito. Além disso tudo, ela alegou que eu dava medicamentos pra ela constantemente e que isso fez com que ela se embriagasse constantemente. No final desse depoimento, ela deixa claro pra polícia que ela deseja representar contra tudo que ela está alegando contra mim, que ela deseja que a polícia tome todas as
provas, os procedimentos cabíveis de acordo com o que ela estava falando. Ou seja, a Raluca tentou me imputar um crime de estupro de vulnerável, um crime inafiançável no nosso país, com reclusão de 8 a 15 anos de cadeia. Raluca mentiu do começo ao fim desse boletim de ocorrência, começando pela data que ela alega que chegou em São Paulo. Ela alega pra polícia que chegou na segunda quinzena de maio. Para poder desmentir isso, bastou eu pegar os extratos bancários da minha conta e mostrar exatamente o pagamento entre os dias. Meu Deus. Calma aí, deixa eu ver. iFood. Beome, gestão, Brook, meu Deus, quase um salário mínimo. Que é isso aqui? Pagamento recebido, Cara, que é isso aqui? É que eu sou meigo. Gestão. Cara, deixa eu dar uma pesquisada aqui. Bing. Que isso? Que isso aqui? Ah, é imóvel. Mas caralho, mano, quase 1.500, puta que pariu. Dias 3 ao dia 10, que foi a hospedagem do primeiro flat em que ela ficou. Ela também inventou pra polícia que depois, uma semana, eu havia me deitado pelado do lado dela. Só que ela se esqueceu que no dia 5 de maio, de madrugada, foi quando ela me beijou pela primeira vez. Cara, a Raluca é um ser que, mesmo muita gente odiando, a Raluca é inteligente, mano. Ela sabe muito bem como manipular, enganar, acusar. Ela sabe muito bem isso, mano. Após a gravação do dossiê. E para provar isso, eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia e também a conversa que ela teve com o André. Eita, olha os bastidores aqui do Putz aqui. Eu utilizei as fotos das gravações feitas naquele dia. Ai, que... Ó, até que... Mano, olha esse lugar, velho. Até que não é um lugar tão feio assim, mano. Ó, pega. Foi aqui que ela parou pra vir aqui trocar. Pra quem viu o meu poop do meu canal Kirby YouTube Poop, vai lembrar desse poop que eu fiz. Dia, e também a conversa que ela teve com o André, o Dark, amigo dela, que posteriormente ela também acusou de assédio. Diferente da Raluca, eu apresentei fotos, vídeos, áudios com data, hora, dia, para provar exatamente tudo aquilo que eu estava alegando. E na maioria das vezes utilizando provas que ela conseguiu criar contra ela mesma. Como, por exemplo, a mensagem entre ela e o Dark. Cara, como que eu falei, o Raluca, ela inventa um argumento, mas hora depois ela... Tipo, ela vai contra o próprio argumento, tá ligado? Tipo, ela inventa algo contra que ela mesmo falou algumas horas atrás, um dia antes, uma semana antes. Nas duas Nem a Raluca sabe mentir pra ela mesma. Semanas a Raluca ficou hospedada em 2 flats distintos, 2 flats alugados por mim. Após a conclusão dessas 2 primeiras semanas, eu tentei alugar um apartamento de maneira anual, no mesmo prédio em que eu morava, para que ela tivesse um ambiente só dela. Graças a uma obra do destino, o nome dela foi recusado pela seguradora. No momento em que isso aconteceu, graças a Deus, existiam 2 caminhos que poderiam ser tomados. O primeiro deles é ela voltar para Mojimirim e aguardar lá até que a gente conseguisse pensar num outro plano para que ela pudesse morar em São Paulo, conseguir um outro apartamento, porque segundo ela, a família dela extorquia ela, abusava dela, via ela como um cifrão, olhavam pro trabalho dela como uma oportunidade de ganhar dinheiro e... Sabe o que eu acho engraçado? É que uma dessas, envolvendo essa família, uma galera aí tava acusando o Raluca de ele ter matado o próprio pai, porque a Raluca, em uma das fotos que foi descoberta aí dela, sei lá que porra é essa daí, tinha uma arma ali. Aí o pessoal começou a, tipo, sei lá, não sei como que o pessoal fez, mas começaram a relacionar essa arma com o suposto assassinato, que a Raluca tinha matado o próprio pai dela, tá ligado? Aí, tipo, o que é engraçado é que antes disso ela já falou que ela não gosta do pai dela, sei lá o quê. Só que aí depois que o tio Jim foi nas redes sociais falar a respeito do pai dela, sem ofender, sem nada, a Raluca ficou putinho da vida. Você não deveria ter falado assim do meu pai, coisa e tal. Detalhe, algum tempo atrás, ela disse que odiava o pai dela. E pra mim ela construiu uma narrativa de que ela só sofria, que ela só se fudia e que ela era usada dentro de casa em Mojimirim. A segunda opção
seria ela continuar em São Paulo, no meu apartamento, até que a gente encontrasse uma solução para essa situação e que a gente conseguisse de fato resolver esse problema para ela. Durante esse período que ela ficou no meu apartamento pessoal, eu apresentei para a polícia as provas de negociações que eu estava tendo, não só com o zelador do prédio, como também com a seguradora e a parte administrativa para tentar resolver essa situação. Mas para a polícia, a Haluka inventou uma narrativa onde ela havia sido obrigada a ficar em São Paulo e que eu havia tramado aquela situação contra ela. Haluka, você lembra que você chorava e você esperneava igual uma criança birrenta, pedindo pela... Cara, que situação merda, cara. Na moral, sincero. Eu dou graças a Deus por não ser assim, ou ser gente como Iane se intrometendo nesse tipo de coisa. Ainda bem que sempre gostei de ficar no meu canto. Sempre gostei de ficar no meu canto. Sabe, no máximo, nunca mentir, nunca enganar, principalmente meus seguidores, meus inscritos. Cara, quando chega até mim e fala, Renan, eu quero sua resposta sincera, eu sou sincero mesmo. Já que pediu pra eu ser sincero, eu vou ser sincero. Mesmo que não tivesse pedido, eu vou ser sincero, tá ligado? Pelo amor de Deus, para ficar em São Paulo, para no final das contas você agir como uma enorme mau caráter. E eu ainda falei para você, relaxa, se você quiser ficar, você pode ficar, não tem problema. E agora, é engraçado, né? Eu que não queria nada contigo, me via obrigado àquela situação onde você ficava o dia inteiro se esfregando em mim, se oferecendo para mim, de todas as maneiras tentando chamar minha atenção, para no final das contas, quando eu te dou um pé na bunda, você inventar a história mais absurda de todas. A única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. Mas hoje eu acordei muito bem, cara. Foi a Yane que teve que me acordar, porque eu tava dormindo que nem um cavalo. Falei, cara, o cara realmente não liga pra mim, tá ligado? Haluka, você é de longe a maior filha da puta que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida inteira. Se hoje você é odiada pela internet inteira, a culpa não é minha, a culpa não é do Digo, a culpa não é do Jean, a culpa na verdade é inteiramente sua. Você consegue entender que você se destrói sozinha, sem precisar de ninguém pra fazer isso? Você é a única criminosa que eu conheço que tem a capacidade de cometer os delitos e ainda criar as provas contra você mesmo pra facilitar o julgamento da internet e da polícia. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Eu tô feliz que você tá bem. Não vejo Tá a hora de bom? ser essa porra desse vídeo, não esquece de me mostrar, mano, que eu tô... Tá bom, pode deixar. Cara, a única coisa que eu escuto aqui é risada falsa de dois falsos, mano, na moral. Beijo, Halu, se cuida. Beijo, beijo, igualmente. Tchau. Cortei no meio. Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Haluka, Exato. bonito, né? Ó o bico. Bonito. Sabe o que é engraçado? Você falava que quem fazia isso era o Yane. Eu nunca vi uma pessoa mentir assim na sua frente. Eu falei na questão lá da cauda... Nossa, o crítico, velho. Ah, mano, esse cara aí também. Da Tiecita, o cara chorando. Ele abria a câmera chorando pra Tiecita. E aí, logo depois que ele desligou a cal, ele dando risada, falando, otária do caralho. Muito bom falar contigo, cara, como sempre. Beijo, beijo, igualmente. Mano, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais falso do que eu. Mas você foi muito esperta, né? Porque você se aproveitou de um momento onde a internet inteira tava me odiando pra me imputar o pior de todos os crimes. Sendo que durante todas as nossas conversas de WhatsApp, você alegava que tudo havia sido sempre recíproco. E o mais cômico ou trágico de tudo isso é que você tem a cara de pau de sentar em podcast por aí pra pagar de gênia incompreendida e pra falar atrocidades e pérolas como essa. Todo acontecimento que acontece na nossa vida tem um motivo pra acontecer. Uma inteligência tão infinita quanto a profundidade de um pires. Você foi até a polícia e você inventou uma narrativa de Haluka. E pra delegacia da mulher, não entendi. Beleza, vamos ver o que ela tem a dizer aqui. Que me pariu. Eu não sei se foi um áudio do meu computador ou foi o vídeo do mano, mas cara, áudio estouradaço. Aqui estão os papéis, acabou a brincadeira. Você acreditou que você pedir pra mim pra apagar as nossas conversas do WhatsApp seriam provas suficientes pra eu não conseguir provar o que havia acontecido em São Paulo? Cara, você tá no PC? Tô. Você pode compartilhar a tela do seu WhatsApp web? Puta que pariu, dá pra ver aqui no Discord que ela tá no PC ou não. Web. Claro, pode falar. Pra eu não provar o que havia acontecido entre a gente. Você apagou conversa com minha mãe e minha irmã também? Apaguei. Quer que eu te mostre? Apagou? Vou te mostrar de novo aqui, ó. Peraí. Eu não falei com ninguém da sua família, né? Então. Não, Nem não tem tem. contato também.
tem problema. Mas sinceramente, a gente não tinha nada nas nossas conversas também. Não, nada demais. Não, mas é o que imagina. eu tô falando, não é o que tem, é o que eles podem distorcer da coisa. Pra eu não provar todas as Ai, é engraçado escutar isso. Ah, eles podem distorcer isso. Vindo da Haluca. todas as merdas que você havia feito contra mim e todas as provas que você criou contra você. E conversar com a minha mãe. Eu falei exatamente do que aconteceu. E eu gravei você pedindo pra pagar as mensagens. Eu sabia. Ah, é? Eu sabia. pedindo pra pagar mensagem? Aham. Você esqueceu que na nossa última call você pediu pra eu pagar tudo que eu tinha no WhatsApp? Pediu ou você tá jogando verde pra eu falar alguma coisa? Não, bebê. Não, você pediu pra eu apagar. Mano, na moral, é muito. Entre nós, eu não me arrependo nem um pouco. E eu não vou me arrepender nem um pouco de apresentar isso para cada juiz e magistrado que eu for falar sobre você, seja contra você ou como testemunha contra você. E todas as gravações que eu tenho contra você, você vai descobrir com o tempo, na justiça. Porque eu quero ver você falar mais. Eu quero ver você se contradizer mais. Para no final, as suas palavras desmentirem cada merda que sai dessa sua boca imunda. Você comunicou a Rebeca que havia ficado comigo no dia da gravação do dossiê, corroborando com a minha... Calma, vamos tá lendo aqui. Caralho, Rebeca, muito bom você ter falado que meteu o pau em mim pra você é uma desculpa pra poder fazer o vídeo. Tipo, abre aspas, caralho, como assim você fala de mim? Carinha triste, confiava em você. Agora eu vou ser obrigado a me defender. Sei lá o quê? Tô terminando de ler. Um momento. Isso aí, que gostoso. Mete a Lu Sestra no meio. Ela vai ficar tão puta que vai acabar o pronunciamento pra comer eu dele. Ai, meu Deus, Luca. E ela tem uma influência muito forte. Deixa claro que ela pediu pra você me gravar pessoalmente. Por isso você gravou. Rebeca, uma coisa. Não confie em nenhum momento que eu fiquei com ele de forma consentida. Deixa que ele tá mentindo tudo mesmo. Eu estava separado do meu namorado nessa época, mas mesmo assim pegaria mal. Aí acho que aqui é a Bequinha, eu acho. Falei só da versão que ele disse, né? Vou meter o supostamente na frente, depois de vocês terem ficado melhor. Aí a Luca, sim, deixa isso muito claro que foi a visão dele, não que foi a verdade. Mesmo falando, isso vai dar um rolê pra falar com o meu namorado, que droga. Ele é extremamente ciumento e paranoico. Aí tem a mensagem aqui que é literalmente... minha defesa em relação ao que eu falei pra polícia. Você alegou pra Rebeca que não seria bom dizer que você me beijou. Bom, isso a polícia também viu. As suas próprias provas batiam com a narrativa entre você e o André. E a mensagem que você mandou pra ele no dia 5 de maio, falando que havia ficado comigo e que eu era um gostoso, né, segundo você. Você falou da minha ex-namorada, você alegou que ia me comer, você falou que botou o dedo no meu cu, falou até que saiu bosta, né? Isso nunca aconteceu. I like choke, I like blood, choke. Enfiei o dedo no cu dele, depois eu fui lá, tipo, limpar a mão. Eu nunca beijei esse cara. Esse dia que a gente tinha se beijado, eu nunca enfiei a porra do dedo no cu dele. Isso foi muito nojento. Tá aí a prova. Cara, a Luca, ela não sabe mentir. Ela fala uma coisa, mas depois ela fala essa mesma merda. A prova. Vai dizer o que agora? Que é falso? Eu tenho você reagindo a ele também. Olha que fofo. Mano, era muito engraçado, velho, porque eu acho que eu tenho até esse áudio aqui, peraí. Acho que é aqui que eu falei. Eu falei isso também porque ele falou que a ex dele... não, eu falei, mano, é o seguinte, eu vou te comer. Eu literalmente queria assim do nada. Eu vou te comer hoje. Isso é o áudio que eu mandei pra Rebeca. Porque ele falou que a ex dele chegou a comer ele também. Eu amo o fato que ele Enfim, fala... e aí deu no que deu. Ele
tava mostrando isso rindo, tá ligado? Eu não queria. Isso foi muito nojento. Enfiei o dedo no cu dele depois eu... Ela mesma está mostrando as provas. Ela mesma está mostrando as provas. Ela mesma. Depois eu fui lá, tipo, limpar a mão, tá ali. De bosta! E como se não bastasse tudo isso, você resolve ir num podcast no meio de uma investigação de um inquérito policial. Rafael Tavares mandou. A pergunta que não quer calar. Halu, o que é a famigerada dedada? Dedada? Que dedada? Que dedada, Raluca. Nem parece os... Ai, Raluca, procura um médico pra resolver se ele seu Alzheimer, meu TTAH. Ou você deu dedada em alguém, alguém te deu dedada. O que tá, o chat aqui. mudou uma hora. E a dedada? Interrogação. Os caras falaram 1000 vezes aqui de dedada. Deixa eu ver se A eles pessoa é estão... doida, mas fala... Ai, Deixa eu ver. O que é, galera? Eu tô curioso agora. Você não sabe? Deixa eu ver se eles falam o que é. Vocês perguntam... Eu achei que era alguma coisa. Mano, a Raluca, ela fingindo de nada, é a melhor coisa que eu vi toda na minha vida. É a mesma coisa que, sei lá, eu bati no meu colega, aí a gente é chamado de diretoria. Aí todo mundo fala, não, ele bateu. Aí você fica lá, como assim? Eu não bati, não. Nossa senhora. Coisa que era um meme, alguma coisa. Ah. Tá. Já vieram falar aqui que é no Iane. O que você tá rindo? Você deu dedada nele? Não, que eu tô... Pô, que ridículo. É engraçado. Mas da onde que vem Falando esse que eu dei assunto? dedo no cu dos outros. Tá aqui, ó. A gente já esqueceu da dedada do Iane, né? No Iane, aliás. Ó, que mandou, acho, estão dizendo Fala que é o do nome da canal, pessoa, tudo, né? Caminho Sem Volta, mandou aqui. Ralu. Não lê. É aquela pessoa. Mas ele falou alguma coisa sobre o laudo. A situação merda de todo mundo se encarando. Caralho, como assim? Lembrou? Laudo do ML. Então eu posso mostrar. Então tudo pode. bem. É isso, carimbo. É mentira, cara. É mentira. Tá aqui, tá? Eu tô falando a respeito do laudo. Posso fazer a pergunta? Eu acho que... Pode. Aqui, ó, fala assim, ó. A Luca Pode. falou que levou o laudo com carimbo do ML. Puta que ela pariu, fez tô o mandando áudio aqui exame no meio pra do vídeo, provar... calma aí. Eu vou ler isso aqui, calma aí. provar que fez o exame. Que coisa engraçada, no inquérito está escrito que o exame nunca aconteceu. É engraçado. Não pode falar tirou sobre o da inquérito, onde? mas trouxe o papel para mostrar? Mostra aí, pô. Foi... Eu só censurei os dados. Eu manjo... Você quer dar uma olhada aí? Mas tá aí o carimbo da ML. Mas pode virar... Então, essa folha eu peguei na delegacia da mulher, quando eu abri o meu BO. Tá? E aí eles falaram, né, pra falar, tipo, ó, legal, o que eu tava alegando ali, eu teria que pegar essa folha e levar lá no ML pra fazer exame de corpo de delito. Pra analisar a minha parte íntima. Entendeu? Tá, então assim, geralmente quando faz laudo, é ou acusação de ou agressão física.
E aí, Raluca, você tá conseguindo ver quanto de merda tem até o meu cotovelo? Você consegue imaginar a cara da polícia vendo cada uma dessas suas palhaçadas enquanto eles estavam lá investigando a situação que você inventou? Se é a do Yane que eles estão falando, não posso falar. Tá, Mas não dei dedada em ninguém. tá bom. Você não tem a mínima noção do que você fez, né? Você não tem a mínima noção da gravidade das coisas que você faz. Mas dessa vez você vai ter. Você acreditou que seria mais uma das suas oportunidades de criar essas suas situações teatrais pra internet, pra engajar e viralizar. Mas não. Você teve a pachorra de alegar pra polícia que você ia sempre dormir no salão de festas porque eu estava tentando constantemente abusar de você. Só que você se esqueceu que a gente fazia ligações com o Corey e com o Gui com frequência, com as câmeras ligadas. E muitas dessas vezes você vinha deitar do meu lado e dormia por horas com as câmeras abertas. Eu não gravei eles, mas por sorte eles me gravaram. Até porque eles sabiam que eu tava com você, né? Nada acontece. Negativo, Corey. Eu discordo do teu ponto, nesse ponto da censura, porque... E aqui da casa, aí, mano, minha casa, velho, tá literalmente uma zona, velho. Se eu mostrar pra vocês, vocês vão ver que tá tudo de ponta cabeça. Minha casa nunca ficou assim, mano. Minha casa está de ponta cabeça, mano. Meu Deus. Nossa, eu tava sonhando com a voz do Cor no fundo. Você lembra do Gui, né? Aquele cara lá que é seu ex-web namorado, que inclusive há pouco tempo, 3, 4 meses atrás, você tava acusando de assédio também? Diz tu? Não foi? Claro que você lembra. Eu lembro, eu não sei se o Corey privou, não listou, sumiu com esse vídeo. Mas, pelo que eu me lembro, o Corey, ele precisou fazer um vídeo mostrando que ele não tem nada a ver com isso, mano. Olha o nível que isso chegou. Não tem como esquecer. Você alegou pra polícia também que você estava em cárcere privado, que você vivia presa dentro daquele apartamento e que eu estava privando você do seu direito de ir e vir, que você não tinha como voltar pra sua cidade. Mas você esqueceu que tinham funcionários trabalhando lá 24 horas por dia, né, Raluca? Que tinham mais de 30 câmeras naquele prédio, que viam você subindo, descendo, saindo e entrando, fumando onde queria, vomitando onde queria, agindo como uma grande e enorme parasita como você é. Eles viram o que você estava fazendo, Raluca. Todo mundo viu o que você estava fazendo com a minha vida. Todos eles foram testemunhar. Bom, e sobre a questão de você não ter dinheiro, né, pra ir de volta pra sua cidade, bom, isso também foi comprovado uma mentira no momento em que eu fiz a quebra de sigilo bancário. Eu mostrei os meus extratos bancários pra polícia. Já você não mostrou, né, os gastos compulsivos que você estava fazendo na lojinha daquele prédio. Raluca, você esqueceu que aquela lojinha de conveniência que ficava no meu prédio era... Cara, até uma lojinha se meteu na treta. Olha essa bosta, mano. Uma influenciadora que era assessorada por mim, que inclusive você conheceu ela naquele prédio. Aquela maquininha que você batia Pix, lembra? Todo mundo sabia que você era podre, todo mundo sabia. Só eu que acreditei que você pudesse mudar. E eu aprendi a minha lição, pode ter certeza. Você foi criando provas contra você mesma do início ao fim. Ele não tem provas que eu pedi isso. Você pegou conversa com minha mãe e minha irmã também? Ainda bem que eu não tinha provas, né, Raluca? Nunca me acusou de nada, né, Raluca? Tudo sempre foi recíproco. Até o momento que eu te dei um pé na bunda. Agora, no final do inquérito, a polícia acabou encontrando esse tal documento do exame sexológico do Raluca. De fato, o Raluca foi fazer o exame. Mas aquele papel que ela apresentou na live da Bianquinha, aquilo foi injúria e difamação. Porque aquilo não era o laudo sexológico. Aquilo era uma requisição de um exame. E a essa altura do campeonato, Raluca, você já sabe o que atestou no exame, né? Não atestou nada. A Raluca entrou naquela live com a Bianca e me taxou como estuprador e abusador sexual. Ela fez isso na frente de mais de 25 mil pessoas em live. Essa mesma live foi replicada por diversos outros criadores de conteúdo, entre outras pessoas e outros streamers que estavam ao vivo também assistindo aquela live. Esse vídeo foi replicado diversas e diversas vezes para muitas pessoas. E isso vai ter consequência. Sobre essa questão, eu preciso agradecer a Bianca por ter dado a oportunidade para a Raluca fazer aquilo que ela faz de melhor. Mentir, mentir e mentir mais. Porque ela já estava espalhando aquela requisição sexológica para diversas pessoas no privado, alegando que eu havia ela. Quando na verdade... Raluca sendo Raluca de sempre. Nada de verdade, nada aquilo não me surpreende passava mais. de uma requisição de um exame. E eu também quero agradecer ao Muca Muriçoca e ao Gordox por terem recebido ela no Groselha Talks Podcast. E dizer que eu sinto muito pelo lugar lá ter pego fogo após eles terem recebido o capeta no ambiente de trabalho deles. No final das contas, todas essas suas atitudes e essas provas que você foi criando contra você mesma só reforçou para a polícia e para o Ministério Público qual seria o veredito. Sem falar nas 14 testemunhas que se prontificaram a prestar depoimento contra você. Do meu lado, só 12 foram necessárias serem escutadas. As outras 2 pediram pra descansar porque já estavam te batendo tanto que não tinha mais motivo do porquê alguém falar. Quantas testemunhas foram do seu lado, Raluca? 0! Ai, o meu
processo com o Digo é segunda-feira agora e eu espero que eu consiga alguma justiça por todos os crimes que eu cometi até agora. Haluka, entenda, o lugar onde você tá... também tem esse negócio do Digo que processou a Haluka, né? Não vamos esquecer desse detalhe importante. Você tá hoje é exatamente onde você sempre precisou estar. Eu nunca deveria ter entendido nada diferente disso. Nossa, a Haluka se meteu em um buraco que vai ser difícil dele sair, viu? Ou se vai. Você está onde você está porque essa é a vida que você merece. E a grande real é que você tá tão afundado no seu próprio poço de merda que nem você sabe como vai sair daí agora. Porque na realidade você acredita em tudo que sai dessa sua boca suja. E essa é a parte mais louca de tudo. Porque você realmente acredita nas mentiras que você inventa. Você é doente e você vai pagar por cada... Doente? Esse cara aí não tem como descrever em palavras. A Haluka é um demônio, um monstro, cara. É uma pessoa que com certeza eu jogaria no abismo, mano. Sem dó e piedade, ainda comemorava ainda. A partir do dia que o, sei lá, for anunciada a morte da Haluka, eu vou fazer uma festa, mano. Vou chamar todo mundo que foi afetado. Crime que você chamar meus inscritos, meus seguidores, fazer uma putaria enorme quando a Haluka morrer, mano, na moral. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a todas as Brincadeira, tá? Não tô muito afim de tomar um processo, tá? É pura brincadeira. Testemunhas que colaboraram com o inquérito policial, que estiveram presentes na delegacia ou que gravaram e estiveram de alguma maneira colaborando com a força policial para que essa situação e esse caso fosse solucionado o mais rápido possível. Meu agradecimento especial a Yasmin Suavemente Comentado, ao Digo, a Bianquinha, ao Cor, ao Stott, ao João de Senzi, ao André, aos funcionários do prédio onde eu morava e as demais testemunhas que eu ia preservar aqui por caráter e respeito e principalmente para não expor ninguém além do necessário. Quero agradecer também e principalmente... como que eu acho, mano. Se, tipo, tem casos que não merece ser exposto assim na internet com isso, tá ligado? Tem coisa que realmente é bom vir pra internet pra, sabe, dar um alerta, tipo, ó, esse cara aqui é um monstro. Mas, cara, não precisam alongar essa treta, tá ligado? Pra mais gente se meter, ser acusada, ser processada. Principalmente a minha advogada, a doutora Amanda Finkler, que foi a pessoa que esteve comigo desde o início desse pesadelo, que acompanhou de perto as minhas crises e que me auxiliou em todo esse trajeto, em todos os obstáculos que foram aparecendo durante o caminho. A maioria de vocês não sabe porque isso não veio a público, mas a doutora Amanda assumiu o meu caso pouco tempo depois que eu havia tido o primeiro advogado cuidando desse caso. Esse primeiro advogado, logo no início de toda essa situação, acabou se demonstrando um grande desprazer, além de ter sido um grande erro e uma das pessoas mais mau caráteres que eu tive o desprazer de conhecer. Cara, o Haluka é a definição de mau caráter, é a definição de ser uma pessoa mentirosa. Como ser uma mentirosa? É simples, seja uma Haluka. Alguém que, ao invés de defender o próprio cliente, preferiu tentar ajudar o Haluka após a revogação da minha procuração. Profissional esse sem ética que acessou o meu inquérito mesmo após a revogação. Felizmente, esse é um erro que ficou para trás. E hoje, a doutora Amanda não só cuidou de todo o caso do inquérito policial, como também será responsável por todos os processos de agora em diante que serão movidos contra o Haluka. Este é oficialmente o meu último vídeo falando sobre Haluka na internet. Graças a Deus! Todos os desdobramentos, processos, decisões, resoluções, nada mais disso vai partir de mim. Esse é um capítulo que eu coloco por encerrado na minha vida, por não querer mais me expor, por não querer mais envolvimento nenhum com o que o Ian aprendeu com isso tudo? Nunca se mexe com alguém que é a Haluka, ou é parecido com a Haluka, ou mente e manipula que nem o Haluka. Com o nome dessa pessoa, e porque eu acho que ela deve ficar exatamente onde ela está hoje, no ostracismo. Quem quiser saber, que vá na justiça, procure curiosos de plantão, se fizeram de plantão. Quem quer dar um jeito, então não se preocupem porque de uma maneira ou de outra tudo vai acabar vindo a público sempre que tiver qualquer tipo de resolução. Ou seja, quem quiser saber mais, vai atrás. Agora, eu finalmente posso seguir com a minha vida em paz. Amanhã eu estarei ao vivo na Twitch, e se você que assistiu esse vídeo tá aqui até agora, tá mais do que convidado a participar lá com a gente trocar uma ideia e falar um pouco de besteira depois de tanta desgraça. Deus na terra, Digo no céu e Haluka no inferno. Finalmente. Fim. Amém! Meu Deus do céu!
Júlio Felício da Silva está oficialmente indicado por injúria e difamação contra Yanni Sabojin de Melo. Nossa, essa música de La Casa de Papel no fundo. Eu espero não tomar copyright, na moral. Com a conclusão do inquérito falso que ela mesma abriu, Júlia irá... Caralho! A Júlia agora irá responder por 5 crimes cometidos. Cara, se aqui não tiver manipulação, eu vou ficar muito puto. Artigo 189 e 140. Injúria e difamação. Invasão de dispositivo informático. Divulgação de cena íntima. Dá no mesmo, né? Ela também está sendo processada em 100 mil pelos danos causados. Meu Deus! Agora sim o privacy da Haluka tem que render agora. Yanni perdeu seu Instagram de forma irrevisível. Foi preciso começar do zero. Caralho. Por enquanto, ela segue em liberdade. Como? Por enquanto. Então vai ter que ter mais coisas pra finalmente colocar a Haluka na prisão, é isso? Tá bom. Pode ir pá. Haluka admite ter acessado o canal do YouTube de Yanni comentando sobre a monetização do dossiê Haluka 4, cuja receita ela está desativada constantemente. Haluka admite ter acesso às contas do Spotify e Facebook de Yanni, configurando provas claras de invasão. Haluka admite acesso ao Facebook de literatura sobre conversas privadas, sei lá o quê. Haluka acessa a conta do Google AdSense de Yanni para consultar dados financeiros, configurando mais uma prova de invasão. Haluka admite ter acesso ao Gmail de Yanni e se vangloria disso, evidenciando novamente a invasão de contas. Haluka tenta acessar o PayPal de Yanni com a intenção de roubo, mas não contém o sucesso. Haluka admite abertamente de ter acesso a todas as contas de Yanni e demonstra orgulho por isso, evitando sua conduta criminosa. Nossa, o dia que eles se encontraram, mano, o Yanni e o Digo. Cara, tipo, dá pra ver que, tipo, o Digo e Yanni andariam muito bem juntos como amigo, mano. Mas o Yanni jogou tudo isso na merda. E acabou. Não, na moral, eu quero que todo mundo dessa treta, Haluka, principalmente Haluka, vão todos se fuder.